A questão sobre a esposa de Caim é uma das mais instigantes e frequentemente debatidas da Bíblia. Em Gênesis 4:17, lemos que Caim teve um filho chamado Enoque e que construiu uma cidade, um feito que implica a presença de uma comunidade ou, pelo menos, a colaboração de outros indivíduos. No entanto, o texto bíblico não oferece detalhes sobre quem seria a esposa de Caim ou como surgiram outras pessoas além dos mencionados diretamente: Adão, Eva, Caim e Abel. Essa lacuna na narrativa gera um campo fértil para interpretações e teorias. Primeiro, é importante entender que a Bíblia não é um relato exaustivo de toda a história da humanidade. Em muitos casos, os autores bíblicos priorizaram eventos e personagens que tinham maior relevância teológica ou simbólica. Assim, a ausência de menção de outros filhos e filhas de Adão e Eva nos primeiros capítulos não significa que eles não existiram. Gênesis 5:4 confirma que Adão teve outros filhos e filhas, o que sugere que a esposa de Caim poderia ter sido uma dessas descendentes. Isso pode parecer estranho para nós hoje, mas no contexto da humanidade inicial, tal união era essencial para a multiplicação da espécie. O relato de Caim construindo uma cidade também levanta a questão de quem fazia parte dessa comunidade. A Bíblia não fornece uma lista de seus habitantes, mas podemos inferir que, com a longevidade mencionada nos primeiros capítulos de Gênesis, Adão e Eva tiveram tempo de gerar muitos descendentes. Esses descendentes poderiam ter se espalhado e começado a formar pequenas comunidades. Além disso, a figura da esposa de Caim é um ponto de reflexão teológica. Sua menção simboliza o desenvolvimento da humanidade e a continuidade da vida, mesmo após o pecado de Caim. Apesar das consequências severas de seu ato, a história aponta para a graça de Deus ao permitir que ele tivesse descendência e construísse uma cidade. Isso nos lembra que a Bíblia frequentemente utiliza eventos históricos para transmitir verdades espirituais mais amplas. A pergunta sobre a esposa de Caim não é apenas um enigma histórico, mas também uma oportunidade de explorar o propósito maior de Deus na criação e no plano de redenção. Ela nos leva a considerar que, mesmo em um mundo marcado pelo pecado, Deus continuava a cumprir seu plano para a humanidade. Então, quem era a esposa de Caim? A resposta pode não estar detalhada nas páginas da Bíblia, mas o impacto de sua existência é sentido na continuidade da narrativa bíblica. A explicação mais amplamente aceita sobre a esposa de Caim encontra fundamento em Gênesis 5:4, onde lemos que Adão viveu 930 anos e gerou outros filhos e filhas. Essa informação sugere que Adão e Eva tiveram muitos descendentes além dos mencionados explicitamente, como Caim e Abel. A longevidade extraordinária dos primeiros humanos, como descrita na Bíblia, permitiu que a população crescesse rapidamente, com gerações se sobrepondo. Nesse cenário, a esposa de Caim provavelmente foi uma de suas irmãs ou sobrinhas, o que pode parecer estranho ou inaceitável segundo as normas atuais, mas fazia parte do contexto necessário para a expansão inicial da humanidade. Nos primeiros tempos da criação, o casamento entre parentes próximos não era apenas uma possibilidade, mas uma necessidade prática para cumprir a ordem de Deus de crescer e multiplicar-se. Gênesis 1:28. O código genético humano ainda não havia sido afetado pelas mutações acumuladas ao longo das gerações, tornando tais uniões viáveis e isentas dos problemas genéticos que surgem hoje em casamentos consanguíneos. Muitos séculos depois, quando a humanidade já estava suficientemente multiplicada e espalhada, Deus estabeleceu leis que proibiam o casamento entre parentes próximos, como registrado em Levítico 18. Esse contexto também ajuda a entender a forma como a Bíblia organiza sua narrativa. O relato bíblico não tem o propósito de fornecer um registro detalhado e exaustivo da história de cada indivíduo, mas concentra-se nos eventos e personagens que possuem relevância teológica e simbólica para a história da redenção. É por isso que muitos detalhes da vida dos primeiros humanos não são mencionados, incluindo a identidade exata da esposa de Caim. No entanto,
Essa explicação levanta debates tanto entre estudiosos religiosos quanto entre críticos. Para alguns, a ideia de Caim se casar com uma irmã ou sobrinha pode suscitar questões éticas ou culturais, mesmo que fosse necessário no contexto inicial. Para outros, a ausência de informações detalhadas na Bíblia abre espaço para interpretações simbólicas ou alegóricas da história, levando a discussões sobre a forma como os relatos de Gênesis devem ser lidos, como história literal, narrativa teológica ou uma combinação de ambos. Essa questão nos lembra que, ao interpretarmos textos bíblicos, precisamos considerar o contexto cultural, histórico e teológico em que foram escritos. A história de Caim e sua esposa, além de ser uma curiosidade sobre genealogias, também reflete a graça de Deus em permitir que a humanidade continuasse a se expandir, mesmo em um mundo impactado pelo pecado. A história de Caim e sua esposa vai além de um simples mistério genealógico. Ela é carregada de simbolismo espiritual e lições profundas sobre a natureza do pecado, a justiça divina e a graça de Deus. Após cometer o primeiro homicídio, registrado na história bíblica, Caim foi condenado a vagar pela terra como fugitivo. No entanto, mesmo diante de um ato tão grave, Deus marcou Caim com um sinal de proteção, garantindo que ninguém o matasse. Esse ato de Deus é uma demonstração clara de sua misericórdia, mesmo em meio ao julgamento. Esse sinal de proteção não apenas livrou Caim de uma morte imediata, mas também simbolizou a continuidade da vida e do plano divino, mesmo após o pecado ter entrado no mundo. A história de Caim nos lembra que, embora as consequências do pecado sejam reais e severas, Deus continua oferecendo oportunidades de redenção e mostrando sua fidelidade ao plano maior da humanidade. A menção da esposa de Caim e da construção de uma cidade nos aponta para algo ainda mais amplo: o avanço da civilização. Apesar de viver em um mundo marcado pela corrupção do pecado, a humanidade começou a cumprir o mandato de Deus para crescer, multiplicar-se e subjugar a terra. A construção de uma cidade por Caim, mesmo após seu banimento, demonstra a resiliência e a capacidade de organização dos seres humanos criados à imagem de Deus. Esse ato também reflete a soberania de Deus, que permitiu que a humanidade continuasse a se desenvolver, mesmo em um contexto de queda moral e espiritual. Espiritualmente, a história de Caim nos ensina que Deus permanece no controle, conduzindo a história rumo ao cumprimento de seu propósito. Ele não abandonou a humanidade mesmo após o pecado de Caim, mas continuou a trabalhar para realizar seu plano de redenção. Essa narrativa nos encoraja a refletir sobre o quanto Deus é paciente e misericordioso conosco, mesmo quando erramos. E você já conhecia essa interpretação? Compartilhe suas reflexões nos comentários, mencionando sua cidade e a palavra-chave Redenção Divina. Lembre-se de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder mais explicações fascinantes sobre as Escrituras e seus significados profundos. Juntos, podemos explorar os mistérios e as riquezas espirituais contidas na Palavra de Deus. Se você ficou até aqui, não se esqueça de conferir o link na descrição para aprender como interpretar as Escrituras de forma mais profunda. Até o próximo vídeo.